Olá, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Bia Responde. Aqui eu ajudo mulheres a resgatarem o amor no relacionamento, mesmo que hoje o seu parceiro esteja frio e distante de você. Então, o Bia Responde, né, essa série que a gente faz aqui, eu respondo perguntas dessas mulheres que estão passando por essa situação e querem resgatar o amor nesse relacionamento. Eu sou Beatriz Dantas e o nosso tema de hoje é 5 coisas que afastam o seu marido, o seu namorado, o seu companheiro de você. Num relacionamento, às vezes nós podemos ter atitudes, né, comportamentos que podem afastar esses homens, esses maridos, esses namorados, esses companheiros da gente. Uma vez eu ouvi uma frase e ela dizia assim: ou você tá piorando ou você tá melhorando. Então você nunca tá parado. E aqui a gente pode usar essa frase também para falar sobre relacionamentos, sobre os nossos relacionamentos. Ou a gente tá melhorando esse relacionamento, ou a gente tá levando ele para cima, ou a gente tá piorando esse relacionamento. E isso vai depender das nossas atitudes, dos nossos comportamentos, né? Então é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. São 5 comportamentos, 5 atitudes que você tem, que você pode ter, que com certeza estão contribuindo para que o seu marido, para que o seu namorado, ele esteja frio e distante de você. E o seu relacionamento esteja um caos, ou ele esteja um relacionamento meio morno, sabe? Meio sem graça. Eu vejo as pessoas falarem assim: ah, mas eu não vou mudar pra agradar macho, eu não vou mudar por causa de macho, não, por causa de homem, não, esses homens não merecem. E o que eu quero dizer aqui é que a primeira pessoa que é beneficiada pela nossa mudança de comportamento, pela nossa evolução, pelo nosso crescimento, pelo nosso amadurecimento, somos nós mesmas. Então, antes de você... É claro que o seu comportamento, a sua evolução, ela vai trazer uma melhora para o seu relacionamento? Claro que sim. É isso aqui que eu bato na tecla todos os dias, né? Que a nossa mudança de comportamento, ela influencia com que o nosso relacionamento ele seja um relacionamento mais gostoso. Saia do caos, saia da crise, saia das brigas, né? E seja um relacionamento forte, um relacionamento gostoso, um relacionamento leve. Então, enquanto você tiver com essa crença de que eu não vou mudar para agradar homem, eu não vou mudar para agradar macho, você não vai mudar para agradar ninguém, nem principalmente você. Enquanto você se fecha, né, nesse escudo de que eu vou ficar assim, eu não vou mudar, eu não vou agradar as pessoas, você não deixa, você não é uma pessoa, uma mulher aberta para identificar os seus defeitos, né? Porque o que acontece? Quando a gente tem muito isso de eu não vou mudar para agradar ninguém, eu não vou mudar para agradar macho, geralmente essas frases, ela vem de mulheres que têm um amor próprio, que é um amor próprio egoísta, que é um ego inflado, que é uma autossuficiência. E, gente, todas nós temos defeitos, não existe isso de você se basta, você é perfeita, você não precisa de ninguém. Não existe isso. Todas nós temos defeitos, todas nós temos as nossas limitações, nós precisamos olhar para elas se nós queremos ser mulheres dignas de receber tudo que a gente quer receber, né? E de conquistar tudo que a gente quer conquistar, tanto no nosso relacionamento quanto na vida profissional, enfim. Então, dito isso, esclarecido isso, né? Vamos lá. Antes da gente definir de fato, bater o martelo para dizer que o homem ele está afastado, nós precisamos verificar de que se o que você pensa, se o que você acha, se o que você sente é realmente a realidade. Por quê, gente? Às vezes a gente pensa assim: o meu marido ele tá distante, meu namorado ele tá frio, meu companheiro ele tá me ignorando, ele tá me evitando, ele não tá nem aí pra mim, ele não se importa mais comigo, ele vive o dia inteiro nesse celular, ele vive o dia inteiro trabalhando, enfim. Tem duas coisas que podem estar acontecendo quando você pensa isso. A primeira coisa é que pode realmente essa ser a realidade, pode estar acontecendo por algum fator, por algum motivo, né, de dentro do relacionamento de vocês mesmos. E o segundo motivo pode ser uma carência, pode ser uma falta nossa, uma necessidade muito grande nossa, em que o nosso parceiro ele não é capaz de suprir naquele momento. Por que eu falo isso? Na minha fase em que eu me deparei com essa situação, com essa realidade, eu era uma mulher muito carente, muito necessitada de atenção, de carinho, de presença. E aí eu precisei mesmo fazer esse exame para perceber se eu realmente estava
certa, né? Se aquela realidade ali estava coerente com os meus sentimentos, com os meus pensamentos, se realmente estava havendo uma falta da parte do meu marido ou se eu estava me deixando afundar na minha própria carência, na minha própria necessidade, que era uma necessidade muito grande para ele no momento. E a verdade é que eu tava nos dois, assim, eu tava muito carente e ao mesmo tempo também tinha um afastamento de nós dois, né, por motivos diversos que aconteceram no nosso relacionamento. Então é importante a gente se ater a isso. Porque o que acontece, né, quando a gente entra num relacionamento, quando a gente casa, quando a gente vai morar junto, ou enfim, quando a gente entra num relacionamento, nós mulheres, a gente vai com tudo. A gente entrega tudo que a gente tem. Então a gente para de sair com as amigas, a gente para de fazer as coisas que a gente gostava de fazer, né? A gente para a nossa vida para viver em prol desse relacionamento, para se entregar de corpo, alma e coração nesse relacionamento. E o problema é que o homem, ele não se entrega da mesma forma que a gente se entrega, né? E depois, quando essa paixão, essa fase inicial da paixão, ela passa e vocês vão para a vida normal, para a realidade, né? Para a rotina, para o cotidiano, enfim, você acaba ficando ali meio embasbacada, porque você largou tudo, você não tem, é como se você não tivesse mais uma vida, né? Você não tem mais uma vida interessante acontecendo, e aí você fica ali só sentada, entre aspas, né, uma metáfora, esperando para que esse homem ele venha. Então você coloca toda a sua felicidade, né, todo o seu prazer, tudo ali, as suas fichas naquela pessoa, naquele homem. E o que é importante a gente dizer aqui é que uma pessoa, ela não é capaz de suprir todas as suas necessidades. O seu marido, o seu namorado, ele não é capaz e ele não tem a obrigação de suprir todas as suas necessidades, gente, é impossível. Então, nesses momentos, a gente precisa voltar a olhar para nós mesmas, sabe? Não é ter um amor próprio egoísta, não é pensar somente em si, não é colocar os seus interesses, os seus caprichos na frente das outras pessoas, na frente do seu marido, do seu namorado. Não, mas é olhar de volta para dentro de você, sabe? Resgatar aquela mulher que tinha lá antes de vocês casarem, de vocês namorarem, sabe? O que aquela mulher gostava de fazer, onde que ela sentia, o que ela sentia prazer. Será que você gostava de passear, se você gostava de bordar, se você gostava de, sei lá, tomar um café com a sua mãe, enfim, com as suas amigas, sabe? Não abrir mão da sua própria vida. Você precisa ter uma vida acontecendo, você precisa ter a sua própria individualidade. Isso é muito importante de cada ser humano. Então, tem esse grande fator, né? De a gente largar tudo, de a gente abrir mão de tudo pra se dedicar a esse relacionamento, e o homem, ele não faz a mesma coisa. Ele vive a vida dele normal, e aí a gente acha que ele tá estranho, que ele tá diferente, que ele não ama mais a gente, mas na verdade a vida tá acontecendo e você tá parada. E você tá parada observando o seu marido, se perguntando por que ele não te ama mais. Mas a verdade é que, na maioria dos casos, ele só tá vivendo a vida dele. E você também deveria viver a sua. E esse vídeo aqui, ele é importante pra gente identificar quais são, né, essas coisas, esses comportamentos que estão afastando o seu homem de você. Porque, foi o que eu falei, a maior pessoa a se beneficiar por uma mudança de comportamento, por uma evolução, por um crescimento, por um amadurecimento, é você. Você é a primeira pessoa, você é a pessoa que mais vai ser beneficiada por essa mudança, por esse crescimento, sabe? As outras pessoas, elas também serão, o seu marido, ele vai amar a sua nova e melhor versão, mas você vai ser a primeira pessoa a enxergar, a ter orgulho de você, a se amar, sem ser aquele amor próprio egoísta, sabe? De botar sempre as nossas necessidades na frente dos outros, mas que é um amor que se acolhe, um amor que se entende, um amor que tem... que sente prazer em estar aqui no corpo que você tá. E pra isso, gente, não é fácil, tá? Eu sei que eu tô falando aqui e quando eu falo, parece que é muito fácil, né? Parece que é muito fácil eu falar assim, olha, você tem que mudar o seu comportamento, né? E parece que eu fiz isso assim, num estalar de dedos. Mas a verdade é que não é fácil, é muito difícil, porque a gente tem que renunciar muitas coisas. A gente tem que renunciar muitas vontades, muitos egoísmos, muitos caprichos, sabe? A gente tem que olhar pra dentro mesmo, acolher
a nossa criança birrenta, a nossa criança que faz bico. Isso não é fácil, isso é muito difícil. E isso também não acaba. Não é que a gente chegue em um ponto, não tem uma linha de chegada. Isso é para sempre. Eu espero que tanto você quanto eu, a gente consiga evoluir, amadurecer e crescer, né? Até o último dia da nossa vida, até o dia da nossa morte. E com essa mudança, né, a gente se torna mais madura, a gente se torna mais sábia, a gente se torna mais consciente, mais confiante, a gente tem mais autoestima. Então, é por isso que quando eu falo, esse negócio de agradar macho, gente, não existe isso, sabe? É claro que não tem nada de errado em você evoluir, em você crescer, em você amadurecer, para amar as pessoas que estão à sua volta, para amar a si mesma, para ter autoestima, para ter orgulho de si mesmo. Então esse pensamento, ele é muito limitador. E o problema de você não enxergar, de você não aceitar, da gente não aceitar isso, de que a gente precisa mudar, de que a gente tem alguns comportamentos que a gente precisa evitar, diminuir, eliminar, é assumir que nós não temos defeitos. É assumir que nós somos perfeitas, que nós somos deusas, que nós não erramos, que nós não precisamos melhorar. Porque quando a gente assume que eu não vou mudar para agradar ninguém, você assume inconscientemente que você é um ser perfeito. E ninguém é perfeito, né? Todo mundo tem os seus defeitos, todo mundo precisa amadurecer, todo mundo precisa melhorar. Tanto mulheres quanto homens, tanto esposas quanto maridos, tanto namoradas quanto namorados. Então, eu não estou aqui com um papinho machista de que você precisa fazer isso por ele. Não, se eu fosse uma pessoa falando com os homens, eu falaria a mesma coisa, gente, porque isso é uma coisa que todo ser humano precisa buscar. Não é só as mulheres, não é só os homens. Entendem? É isso que eu quero que vocês entendam. E se você não olhar para isso com uma mentalidade aberta de querer mudar, de querer evoluir, de querer crescer para melhorar o seu relacionamento, você vai afundar esse relacionamento, vocês vão acabar tendo aí uma separação, um término, você vai para outro relacionamento e nesse outro relacionamento vai acontecer a mesma coisa. Você vai identificar o mesmo problema ou um problema parecido, sabe? E aí você vai ficar sempre pulando de homem em homem, né? Sempre pulando de relacionamento em relacionamento, por quê? Porque você não resolveu o problema. Porque tem coisas que a gente precisa resolver dentro da gente, que não tem a ver com o outro. E se você não resolver isso aqui agora, não adianta fugir, não adianta ir para outro relacionamento. Você não vai ser mais feliz do que nesse, sabe? Você precisa olhar para dentro de você com muito acolhimento, com muito amor, e enxergar onde você precisa melhorar, onde você precisa amadurecer. Essa mudança no nosso relacionamento, essa transformação do relacionamento, esse resgate, né, do amor, eu quero resgatar o amor, eu quero reconstruir o meu casamento, transformar, ela precisa começar primeiro dentro da gente. Ela não é externa, ela não é somente com mudança de atitudes, mudança de comportamentos, né? É claro que isso é muito importante, mas para você conseguir mudar os seus comportamentos, você precisa mudar primeiro o que tem dentro de você. O que você pensa, o que você sente, as suas crenças, as suas inseguranças. Então, enquanto você não olhar para o que tem dentro de você, né, você não consegue de forma alguma botar esse relacionamento num patamar mais alto, num nível mais alto. Você vai sempre viver os mesmos padrões de relacionamento. Então, vamos lá. Primeira atitude que afasta o seu marido, o seu namorado de você. Aumentar o tom de voz. Eu sei que isso é até um pouco óbvio, né? Todo mundo sabe, todas nós sabemos que não é legal a gente aumentar o tom de voz com as pessoas, né? A gente gritar, a gente ser agressivo, todo mundo sabe disso. Mas o problema é que quase ninguém consegue se controlar na hora de querer gritar. Na hora de uma briga, na hora de uma confusão, na hora de uma DR, né? Quase ninguém consegue silenciar ou então conversar num tom de voz brando, um tom de voz baixo. Então, é preciso trazer, sim, isso que é tão óbvio pra gente conversar aqui, como a primeira atitude, o primeiro comportamento que afasta o seu homem de você. Então, a gente aumenta o tom de voz, né, quando a gente se sente contrariada, quando a gente se sente frustrada, quando a gente sente a necessidade de nos defender. Ou então, quando a gente quer repreender, né, eu fiz um vídeo sobre isso
que se eu não me engano foi o vídeo passado, quando a gente quer mudar o homem, quando a gente quer repreender o homem, corrigir o homem, a gente acaba aumentando o nosso tom de voz. E o problema desse primeiro comportamento é que quando a gente aumenta o tom de voz, a gente acaba não sendo ouvidas, né? Porque quando a gente aumenta, parece que é porque a pessoa não ouve, não entende o que a gente está falando e a gente quer aumentar. Mas na verdade a gente está causando o efeito contrário. Quanto mais a gente aumenta o tom de voz, menos as pessoas ouvem a gente, estão abertos para ouvir a gente. Então, quanto mais você aumenta o seu tom de voz com o seu marido, menos ele vai te entender, menos ele vai te compreender e menos ele vai querer atender o que você pede, o que você diz. Se a gente grita, né, se a gente aumenta o tom de voz, as pessoas elas vão entrar na defensiva. Então, elas não vão de maneira alguma absorver aquilo que você está falando. E, gente, na verdade, esse comportamento que a gente tem, ele só dedura a gente, né? Em como nós somos frágeis às vezes, como nós somos imaturas às vezes, como nós somos crianças às vezes, né? E frágil, quando eu digo frágil, eu quero dizer frágil emocionalmente mesmo, gente. E a pessoa que é frágil, ela constrange as outras pessoas, né? Quando ela corrige, quando ela repreende. Eu falei sobre isso no vídeo passado. Sem contar que quando a gente grita, a gente está usando recursos que são primitivos, sabe? Que são animalescos mesmo, como se a gente não tivesse evoluído. E não preciso nem dizer que é super agressivo, né, gente? A gente gritar com a outra pessoa. Então, a partir de agora, eu quero que você se atente todas as vezes que você sentir a vontade de gritar, que você sentir a vontade de aumentar o tom de voz, não só com o seu marido, com o seu namorado, mas com todas as outras pessoas. Nós não podemos ter essa atitude, nós não somos melhores que ninguém, nós não podemos ter essas atitudes primitivas, né? Nós somos mulheres evoluídas, nós queremos ser mulheres maduras, então a gente precisa se atentar e controlar a língua nesses momentos. Segunda coisa que afasta o seu marido, o seu namorado, o seu companheiro de você: dar sermões. Quando a gente tem esse comportamento, a gente não percebe o quanto nós estamos sendo chatas e repetitivas. A gente fala sempre as mesmas coisas, a gente reclama sempre das mesmas coisas, né? A gente acaba parecendo mães de adolescentes rebeldes. Você lembra da sua mãe na sua infância, ou da sua tia, ou da sua avó, que falava a mesma coisa, todo dia brigava com você com a mesma coisa? Lembra como que era chato, como que era repetitivo, como que era irritante? Então é bom a gente se atentar que quando a gente tem esse comportamento, a gente está tendo comportamento de mãe, né? E aí o nosso marido, o nosso namorado, ele acaba agindo o quê? Como um adolescente, como a gente agia no nosso passado. A gente não queria ouvir, a gente achava chato, a gente achava repetitivo. A gente fala tanto, né, gente, que a gente acaba achando que é pelo excesso de palavras que a gente vai convencer alguém ou que vamos mudar esse homem. Mas a realidade é que esse comportamento, ele só gera afastamento do seu marido, aversão. E é muito importante, gente, a gente sair desse ciclo, a gente sair dessa caixinha, a gente se perguntar assim: poxa, se isso não tá funcionando, se falar sempre a mesma coisa não funciona, ele não muda, o que eu posso fazer de diferente, sabe? A gente fica tão repetitiva, a gente não tem imaginário para pensar: cara, isso aqui não tá funcionando, eu preciso mudar a minha estratégia, eu preciso fazer outra coisa para que esse homem ele me escute, para que ele me entenda, para que ele me compreenda. Então a gente precisa sair desse ciclo de mãe, né, de repetitivo, de coisa chata, de ficar falando sempre a mesma coisa. Terceira coisa que afasta o seu marido de você: as críticas excessivas. Quando a gente tem esse comportamento, gente, é meio como se a gente estivesse sentando no lugar de um juiz, sabe? Ou de algum ser superior. A gente acaba tomando mesmo um lugar que não é nosso, né? Um lugar que é de Deus, ou um lugar que é de um juiz, de uma pessoa que pode julgar. E aqui também entra o terrível hábito de falar mal dos outros. Nada é tão feio quanto ser uma pessoa fofoqueira e difamadora. Então, a gente precisa, nesse momento, se colocar no nosso lugar. Nós somos todos seres humanos, né? Eu falei sobre isso lá no início do vídeo. Nós não somos melhores que ninguém. Quando a gente julga, e eu sei, gente, que tudo isso aqui é muito fácil de falar, mas é muito difícil de fazer. Isso são coisas instintivas nossas mesmos, né?
E aí a gente precisa lutar contra isso, porque essas coisas não melhoram o nosso relacionamento, elas só pioram. E não só o relacionamento afetivo, mas todos os outros. Relacionamento profissional, relacionamento com a família, todos os relacionamentos, eles são prejudicados por todos esses 5 comportamentos. Então, é entender nesse momento de crítica, de querer criticar, de querer julgar, que nós também erramos, nós também tropeçamos. Nós não somos melhores que ninguém. Quando a gente entra nessa de querer julgar, de querer criticar, é como se a gente assumisse que nós não erramos, que nós não somos... que nós somos perfeitas. Então, uma pessoa que é julgadora, que fala mal, que é pessimista, que gosta de apontar os erros dos outros, infelizmente, essa pessoa não tá pronta pra ter um relacionamento gostoso. E o mais curioso, gente, é que a pessoa que é muito crítica e muito rígida, né, com as pessoas, que tem esse comportamento de criticar, de julgar, de apontar, de falar mal, ela é assim com ela mesma, sabe? Ela é intolerante, ela é apontadora, até consigo mesma, até com ela mesma. Porque a gente só dá aquilo que a gente tem, né, gente? A gente só dá aquilo que a gente tem. Então, se você se aponta, se você se critica, se você se julga, você vai fazer isso com as outras pessoas. Se você se acolhe, se você se entende, se você olha para os seus defeitos, né, entende, corrige, você também consegue ser mais empática com as pessoas. Então, a pessoa que ela é assim, ela atormenta a sua própria vida e também atormenta a vida dos outros. Ela não consegue relaxar, nem rir das burrices que ela faz, né, dos tropeços dela. Imagina com as pessoas com que ela convive. Quarta coisa que afasta o seu marido, o seu namorado de você: comparações. A comparação, gente, quando a gente usa de comparação, geralmente a gente usa para diminuir as pessoas. Por quê? A gente faz isso com a gente, né? Quando a gente se compara com uma mulher, por exemplo, bonita, ou a gente compara o nosso trabalho, né, com outra pessoa, a gente sempre acaba colocando a gente pra baixo. A gente sempre assume que nós somos o pior lado. Então, quando a gente usa pra comparar com as outras pessoas, né, comparar as outras pessoas, por exemplo, comparar o seu marido, a gente também faz isso pra botar a pessoa na pior, pra diminuir aquela pessoa ali. Ah, mas ali, o marido da fulana, olha só o que ele faz. Você, nem isso, você não faz nada que ele faz. Então, quando a gente tem esse comportamento, a gente acaba colocando a pessoa, né, o homem, pra baixo, no nível mais baixo, em comparação à pessoa com que, né, nós estamos fazendo essa comparação. E o pior de tudo isso é que ter esse comportamento com o seu homem, ele produz nele, né, esse comportamento produz nele, no seu homem, um pensamento de que ele não é capaz, de um pensamento de incapacidade mesmo. Você, de fato, diminui uma pessoa. E o pior, e o mais engraçado é que a gente sempre acha que as pessoas de fora são melhores do que as pessoas de dentro. Então, a gente acha que o marido da fulana, lá da sua amiga, é melhor que o seu marido. Talvez você... Você lembra quando a gente era criança? Você vai na casa de um amigo e você pensa assim: poxa, a mãe do meu amigo é tão legal e a minha mãe é tão chata, minha mãe só briga comigo. Mas na realidade é porque todo mundo tem defeitos e a gente não tá ali todo dia, né, pra conviver com essas pessoas. Se a gente convivesse com as pessoas que a gente acha que são tão maravilhosas, até com o seu maior fã, você vai ver que ele é uma pessoa normal, com defeitos, que vai te decepcionar, que vai te irritar, que vai te chatear, como o seu marido, como as pessoas que estão ali por perto, ao seu redor. Então isso é um engano, a gente achar que as pessoas de fora, elas são melhores do que as pessoas de dentro. Quinta coisa e última que afasta o seu marido de você. Última desse vídeo, tá, gente? Porque se a gente parar pra contar, a gente vai ficar aqui até amanhã. Chantagem e punição. Sabe assim, quando tem aquela pessoa que fala assim: se você não fizer isso, eu não vou fazer isso aqui pra você. Sabe? São coisas desse tipo. Ou então, se você não mudar, eu vou embora. E essa relação, esse relacionamento, ele se torna mais desastroso quando a gente usa desses mecanismos pra convencer as pessoas, chantagens e punições. E pior quando a gente usa com generalizações, como por exemplo, falar pro seu marido que ele não tem jeito, que ele não muda nunca, que ele sempre erra, ou então, pela milésima vez você erra nisso, pela milésima vez você faz a mesma coisa, né? Essas palavras, elas são sentenças mesmo, elas fazem com que o seu homem, ele
acredite naquilo ali, gente. E quanto mais você fala, mais você torna verdade, sabe? O que a gente fala. E quem usa essas sentenças é muito bom para trabalhar no tribunal, mas não é bom para resgatar o amor e transformar o amor, transformar o relacionamento. Não consegue construir, né, escrever uma história de amor. E é muito legal a gente falar aqui o último ponto, né, sobre chantagens e punições, que eu acredito que é muito comum, talvez aconteça no seu relacionamento, né, de haver uma traição, sei lá, por parte do seu marido, do seu namorado, e você usar essa situação, usar esse acontecimento para chantagear, né, a pessoa com quem você tá ali dividindo uma vida. E a gente precisa parar com esse comportamento agora, hoje, gente, imediatamente. Porque a nossa palavra, ela tem que ser firme, né? Se você decidiu perdoar essa pessoa, se você decidiu continuar uma vida com essa pessoa, você não pode dar uma meia chance, sabe? Quando a gente dá uma meia chance é quando a gente fica chantageando, relembrando e tentando punir a pessoa, nem que seja uma punição que faça com que ela se sinta mal, com que ela se sinta um lixo. Se você não é capaz de dar uma chance completa, então não dê meia chance, sabe? Termina, vai embora. É muito melhor do que você ficar ali castigando essa pessoa por uma coisa que provavelmente ela já entendeu, sabe? Por uma coisa que provavelmente ela não se orgulha. Mas, se você passar por isso, né, e você decidir que você vai continuar, que você vai perdoar, então esquece isso, sabe? De querer chantagear, de querer usar isso pra chantagear o seu marido, o seu namorado. Segue em frente, seja firme na sua palavra. Então, gente, é isso. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Ficou meio escuro aqui, né, porque acabou só o sol tá indo embora. Espero muito que vocês tenham gostado, que esse vídeo possa levar um pouco de transformação pro seu casamento, pro seu namoro. Pode colocar aqui embaixo a sua pergunta, porque eu vou fazer questão de gravar um vídeo só pra gente conversar sobre ela, pra gente esclarecer o que precisaremos sobre ela, tá bom? Um beijo, gente. Até o próximo Bia Responde.